Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane acusa Daniel Chapo de ter cometido crime após este decretar pena de morte em Moçambique. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, as coisas estão a andar, tá? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comenta bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, tá? Isso nos ajuda bastante. Isso é só, olha, é só ladeira abaixo, tá? Frelimo é só ladeira abaixo. Então, sem mais bolsas mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, como eu disse no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. O Venâncio Mondlane acusou, como é que fala, Daniel Chapo de ter cometido crime, tá a entender? Após este decretar a pena de morte em Moçambique, certo? É basicamente isso. Olha, o líder político de nome Venâncio Mondlane, conhecido como VM7 e autoproclamado presidente do povo, lançou duras críticas ao presidente moçambicano Daniel Chapo, acusando-o de ter cometido crime ao incitar a violência e, segundo ele, decretar a pena de morte no país. A polêmica surgiu após declarações de Chapo na terça-feira, dia 25 de fevereiro, em que prometeu derramar sangue para combater manifestantes e os naparamas, grupos que têm desafiado o governo em meio à crescente tensão política. Em uma publicação contundente no Facebook, Mondlane escreveu o seguinte, abre aspas, o Matireza cometeu o crime de incitamento à violência e decreto de pena de morte em Moçambique. Onde estão a Ordem dos Advogados de Angola, de Moçambique? Onde está a PGR, a sociedade civil, para virem defender o Estado de Direito? A postagem rapidamente ganhou repercussão e intensificou, né, o debate sobre as ações de discurso do presidente. As declarações de Daniel Chapo geraram uma onda de indignação entre opositores e ativistas. Em resposta à controvérsia, o presidente tentou recuar, alegando que suas palavras foram retiradas de contexto pelo povo moçambicano. Segundo ele, a intenção não era promover a violência, mas sim reforçar a autoridade do Estado diante aos protestos que têm abalado o país. Contudo, a justificação não convenceu os críticos. Ativistas da sociedade civil também se manifestaram condenando as falas de Chapo como uma ameaça direta à democracia e aos direitos humanos. É inadmissível que um líder eleito use linguagem que sugira a normalização da violência contra cidadãos, declarou um porta-voz de uma organização não identificada. Eles exigem que instituições como a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados de Moçambique investiguem o caso e tomem medidas para proteger o Estado de Direito. A escalada verbal entre Mondlane e o Chapo reflete o clima de polarização em Moçambique, onde protestos e confrontos têm se intensificado desde as eleições de outubro passado, marcado por acusações de fraude. Enquanto Mondlane posiciona-se como a voz do povo, Chapo enfrenta o desafio de manter a ordem sem agravar ainda mais as tensões. O desfecho desta crise política permanece incerto, mas o embate entre os dois líderes promete continuar a dominar o cenário nacional. Tá a entender, família? Fonte, como a gente fala, MSTV. Agora, a Quitéria Kirengani, né, e o Mano, como é que fala, Wilker Dias, também estão preocupados com o discurso ameaçador e repressivo de Daniel Chapo. Sim, falando primeiro ao corpo diplomático acreditado em Moçambique e depois aos membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, durante a abertura do ano operacional militar. E recentemente, no comício popular dirigido na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, Chapo tem comparado os protestos pós-eleitorais aos ataques terroristas e a guerra de 16 anos que culminou com a assinatura de acordos de gerais de paz entre o governo da Frelimo e a Renamo, a 4 de outubro de 92, em Roma, propriamente na Itália. As manifestações fazem parte de uma agenda de subversão para desestabilizar o nosso país e é a continuação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e da guerra dos 16 anos que desestabilizou este país, afirmou Chapo na quinta-feira durante a recepção aos diplomatas acreditados em Moçambique por ocasião do novo ano. No dia seguinte, Chapo mobilizou o exército a estar pronto para combater as manifestações pós-eleitorais e em Pemba chegou a declarar que, mesmo que for necessário, vamos jorrar sangue para defender esta pátria contra as manifestações.
vamos jorrar sangue. A diretora executiva do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, a Paula Monjani, defende que a declaração do presidente da República é assustadora e intimidatória e representa a continuidade de uma máquina repressiva que vincou nos últimos 10 anos. Recebemos com muito susto e espanto, as palavras do presidente da República, que até cursou direito a dizer de viva voz e com todas as letras que, se for necessário jorrar sangue, vai jorrar, ignorando a Constituição da República, que estabelece o direito de manifestação, disse Monjani, para quem o presidente da República foi contra a Constituição. Para o ativista social, é totalmente contraproducente não se admitir que deve haver um diálogo primeiro com Venâncio Mondlane, o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais de 9 de outubro, em rosto dos protestos eleitorais, e depois com os outros atores da sociedade moçambicana, que vai sarar as feridas abertas ao longo do tempo, mas também durante as manifestações populares. Paula Monjani defende que o discurso do chefe de Estado não vai resolver a situação, até porque os cidadãos estão cada vez mais conscientes dos seus direitos. Está a ser cimentado um processo complexo em que essas manifestações não terão mais controle. A melhor estratégia é o diálogo com todos os grupos de interesse, pois o diálogo interpartidário não vai ser suficiente. Queiramos ou não, parte do povo tem a expectativa que Venâncio Mondlane fosse eleito presidente do país. Acho que é importante construir um diálogo com ele e com todo o povo moçambicano. Reitera, sublinhando ser extremamente assustador o discurso de Daniel Chapo. Penso que estamos a ir a um regime mais apertado de cerceamento das liberdades universais e constitucionalmente adquiridas pelos moçambicanos desde os anos 90, com a introdução da Constituição de 1990. As ordens são para usar a força para gerir uma situação de desobediência civil, num contexto em que as eleições não foram aceitas. Diz a fonte, realçando que havia uma expectativa de haver um diálogo inclusivo e um governo mais inclusivo. Não esperava ver um governo só da Frelimo, frisa. Temos de reconhecer que, em alguns casos, as manifestações estão a afetar a economia e outros cidadãos, mas se calhar é a forma que os moçambicanos encontraram para resolver e ajustar aquilo que são as injustiças pelas quais têm passado todo este tempo, explica a diretora executiva do SESC, lembrando que as manifestações vêm sendo reprimidas desde os 2 últimos mandatos e que o cenário se agravou após a realização das eleições gerais de 2024. Para além dos recentes discursos do presidente da República, constitui preocupação de Paula Monjani o silêncio de Daniel Francisco Chapo em relação à chacina de civis durante os protestos pelas forças de defesa e segurança. É mais um sinal de que a máquina repressiva é aceite, defende. Em novembro, podia-se dizer que tinha a ver com o presidente cessante, mas quando se está no novo governo e esse assunto não é abordado, quer dizer que o modelo e a lógica de repressão não só se mantiveram, mas pioraram. Acrescenta, sublinhando que alguns atos estão devidamente documentados e denunciados e devem ser objetos de responsabilização. Muitos dos atos das manifestações foram consequência deste uso desproporcional da força usada pela polícia. O silêncio significa que a polícia pode continuar a usar da força e nada vai acontecer, defende, chamando a atenção para a necessidade de se compreender as razões pelas quais as manifestações estão a ser violentas. Se as palavras de Daniel Chapo se materializarem, vai aumentar a tensão social. Quitéria Querengani é quem disse isso. Quem também se mostra preocupada e assustada com os últimos discursos do presidente da República é a ativista e defensora dos direitos humanos, de nome Quitéria Querengani. Segundo a secretária executiva do Observatório das Mulheres, caso se tornem reais as palavras de Daniel Chapo, Moçambique vai regredir e a tensão social vai aumentar. Se as palavras de Daniel Chapo se materializarem, vai sinalizar um retrocesso significativo para a nossa democracia e vai aumentar a tensão social, criando um clima de repressão, minando ainda mais a confiança que se pretendia reconstruir da população das instituições democráticas
e conduzindo a uma maior polarização política, defende a ativista. Para quem quer jorrar sangue por causa das manifestações, é um ato criminal que deve ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, para além de arrepiar o Parlamento e o provedor da Justiça. As palavras proferidas por Daniel Chapo têm um grande impacto, especialmente quando se referem ao uso de violência em protestos. É como se fosse uma autorização à polícia e ao exército para agirem à margem da lei para cometer uma chacina, um genocídio. É o do todo o sangue que nós vimos circular. É importante que o mundo esteja atento a isto, afirma Kirengani. Se Moçambique não resolver adequadamente este problema, nós vamos caminhar para uma direção que não vai ter cura e o mundo vai condenar. E os moçambicanos, quando se defenderem de um Estado que autoriza pessoas a não gostarem de manifestações, explica. Segundo Quitéria Kirengani, no momento em que a sociedade fala da necessidade de se encontrar um caminho comum para reconciliação, o discurso do chefe de Estado mina essa possibilidade. Não basta Daniel Chapo o sangue que já foi derramado neste país, questiona, sublinhando que era expectável que o discurso do presidente da República fosse num sentido de se parar de jorrar sangue. Abordando o silêncio do presidente da República e também presidente da Frelimo em torno das execuções de civis pelas FDS, Kirengani defende que a tal atitude reflete que há alguns mais moçambicanos que os outros. O afastamento de determinadas figuras parece mais uma agenda de proteção do que a responsabilização. Em 2023, nas manifestações de 18 de março, em homenagem ao rapper Azagaia, falecido no dia 9 de março daquele mesmo ano, estiveram a atender um volume de famílias que perderam os seus filhos, ou que perderam a capacidade laboral, ou que perderam parte dos seus órgãos. Conhecemos pessoas que, estando no dia 25 de dezembro de 2024, a celebrar pelas ruas, sem qualquer ligação à liberação dos reclusos, foram capturados, levadas a Beu e assassinadas. E isso Daniel Chapo não vê. Se quisermos mostrar que todos somos moçambicanos, que temos o valor, é preciso fazer-se um esforço maior para uma direção muito contrária desta. Estando na cadeira de presidente, Daniel Chapo tinha uma oportunidade de luxo para mostrar uma nova face. É urgente mudar o discurso, é urgente se reconciliar com os moçambicanos e é urgente pedir desculpa aos moçambicanos, porque ninguém aqui tem problemas de amnésia. Todos nós sabemos como viemos parar aqui. Viemos parar aqui porque foi vandalizado o Estado, atira a ativista. Wilker Dias, por sua vez, defende que o importante neste momento é mudar o discurso e a abordagem, cessando-se com as promessas de que vai derramar sangue dos manifestantes e garantir justiça para os que já perderam a vida reivindicando seus direitos. Numa análise publicada na sua conta oficial Facebook, o coordenador da plataforma de monitoria eleitoral Decide diz ainda não se ter compreendido que os tempos mudaram na política nacional. Quando um político enfrenta um cenário de desvantagem na relação com o povo, a resposta deve ser marcada pela humildade e pelo compromisso genuíno de resolver os problemas. Afirma, sublinhando que a insistência no discurso de que não se pode dialogar com evangelistas do ódio repetido por Daniel Chapo pode piorar ainda mais o cenário do país. A população perdeu o respeito e o medo da polícia devido aos constantes erros cometidos graças às ordens superiores, como perseguições, detenções arbitrárias e até mesmo baleamento de inocentes. A falta de empatia com as vítimas mortais e feridos dessas manifestações soma a preocupação seletiva apenas com os bens materiais destruídos. Pode alimentar ainda mais ressentimentos e radicalizar diversos setores da sociedade, como já começamos a testemunhar. Dias, que chegou a pedir a intervenção da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos para anulação ou repetição das eleições gerais de 2024, explica ainda que considerar que as manifestações não têm a ver com os resultados eleitorais revela uma desconexão perigosa com a realidade. Desde o início foi claro que esses protestos tinham tanto motivações políticas quanto socioeconômicas. Essa não é a nova descoberta, é apenas o reflexo de problemas que há muitos são ignorados. Fala-se muito que as portas do diálogo estão abertas, mas desde 15 de janeiro não houve nenhum convite concreto para uma nova tentativa de diálogo com a inclusão de uma figura que se considera ser importante neste processo. A paz e a estabilidade não se conquistam apenas pela
a teoria do cansaço. Às vezes, basta um gesto de aproximação para transformar o cenário, defende o ativista, questionando, por exemplo, a exclusão dos informais no debate sobre os impactos econômicos das manifestações. Refira-se que, depois de 24 horas de ter anunciado a possibilidade de jorrar sangue em combate às manifestações, o presidente da República veio enfatizar o seu discurso, referindo que o sangue que quer que se derrame é no combate às manifestações subversivas, ilegais e violentas, e não as pacíficas, pois estão consagradas na Constituição da República. No entanto, desde 2013, que é quase um crime organizar marchas ou passeatas no país, sobretudo na capital do país, estando estas reservadas apenas ao Partido Frelimo. Todas as iniciativas de manifestações foram prontamente rechaçadas pela polícia. Fonte MSTV e a Carta de Moçambique. Jota Privado, o que é que tens a dizer? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, tá? Os ativistas aqui já disseram tudo. Estamos juntos, Jota Privado, na casa One Love.